Encontrou, diga misericórdia. Amém. Tá vendo aí? Eclesiastes eu posso dizer que está na Bíblia, tá? Velho Testamento. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre as certezas e incertezas da vida. Todos acharam agora? Amém? Se você puder, em reverência à palavra de Deus, coloque em pé. Se você puder ficar em pé, se não puder, pode permanecer assentado. Diz assim o texto sagrado, Eclesiastes capítulo 9. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio, que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Ao que sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há devarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que o livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio vale mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Soberano Deus, nós te agradecemos por mais esse dia aqui na tua casa, na tua presença. Nós te louvamos, ó Pai, porque tu és o nosso Deus, a nossa rocha inabalável. Nós confiamos a nossa vida ao Senhor, a nossa alma ao Senhor. Tudo que temos, ó Pai, é teu, assim bem como a nossa vida, que é aquilo que podemos achar ser o mais precioso dentro de cada um de nós. Por isso, ó Pai, te pedimos nessa noite que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado através dos louvores. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale através da tua palavra, que o teu Santo Espírito tenha livre acesso às nossas mentes e aos nossos corações nessa noite, no doce e eterno nome de Jesus que oramos, e todos digam amém. Podeis assentar, amados. Queridos, é muito importante entendermos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, algumas certezas da vida. Eu gosto muito de falar acerca da palavra equilíbrio. Algumas pessoas costumam me perguntar: pastor, a Igreja Batista Canaã, ela é pentecostal ou ela é tradicional?
eu costumo sempre dizer, é uma igreja equilibrada. A nossa vida, ela precisa ter equilíbrio em todas as áreas. Nós precisamos ser equilibrados. Nós não conseguimos imaginar, ou pelo menos penso eu, o homem ele tem que ser o mais equilibrado possível na sua vida. Ele tem que ter a sua vida financeira equilibrada, ele tem que ter os seus relacionamentos equilibrados, ele tem que ter a sua vida diante da sociedade equilibrada, ele tem que governar todos com sabedoria, com inteligência, com aquilo que é perspicaz aqueles que são filhos de Deus. Ele deve ter um equilíbrio na sua vida para que quando ele for apanhado de surpresa, ele consiga manter a sua lucidez e a sua integridade e o seu caráter. Então é importante que o homem tenha esse equilíbrio na sua vida. E por certo, quando nós pensamos em equilíbrio, alguém certa feita disse que um rei pediu para que um dos seus súditos fizesse algo para que todas as vezes que ele olhasse para aquilo, ele se lembrasse. Para quando ele estivesse muito animado, muito extasiado, ele pudesse olhar para aquilo e acalmar o seu coração. E da mesma forma, se pudesse fazer algo, quando ele pudesse olhar para aquilo e quando ele estivesse desanimado, ele também pudesse acalmar o seu coração. E sabe que um dos servos daquele rei fez? Um dos servos daquele rei fez o seguinte, fez um anel de ouro e dentro do anel escreveu o seguinte, vai passar. Para que todas as vezes que ele tivesse extasiado por demais, achando que ele podia todas as coisas, porque às vezes há momentos nas nossas vidas que nós achamos que somos como um leão. Se pintar o obstáculo, nós iremos estraçalhar. Se pintar alguém tentando nos derrubar, nós vamos esmurrá-lo, espancá-lo, derrubá-lo, tirá-lo da frente de nós. Às vezes nós achamos que somos como gigantes, somos invencíveis. Tem dias que você acorda e se olha no espelho e você não é como uma pessoa assustada, mas você é como aquela pessoa destemida, que tem coragem, que tem ousadia, que tem fé. Mas tem dias que só de alguém pisar na sua unha, você já está murmurando, já está reclamando. Então há dias que nós estamos assim, e é por isso que eu gosto muito dessa palavra equilíbrio, porque para que isso aconteça, nós precisamos entender que tem coisas que fazem parte da vida. Vou pedir para a Ian, coloca o fundo musical para mim. E mais um detalhe, a primeira coisa que o texto nos chama a atenção, ele faz questão de dizer o seguinte, deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, tudo. E ele diz que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender da vida, é que a nossa vida não é como um carro desgovernado, sem freio. Às vezes você vai observar no Instagram, no Facebook, outro dia eu estava observando, diz que o motorista de ônibus, ele ia já chegando próximo a uma curva, o ônibus perdeu os freios e ele começa a zigue-zaguear aquele ônibus, para que ele pudesse então atombar de forma calma, tranquila, para que não se perdesse os passageiros que ali estavam. Às vezes nós assistimos alguns filmes, e você, por certo, assim como eu, já assistiu aquele filme, onde muitas vezes as pessoas estão dentro de um trem, e de repente alguém bate a mão na alavanca, ou alguém quebra a alavanca para roubar aquele trem, e ele perde o controle. Aquele trem então fica desgovernado, e ele sai a todo vapor, a toda velocidade. E quantos acidentes nós já vimos falar de pessoas em um carro, em um veículo, que estavam andando a uma determinada velocidade e de repente perderam os freios e a sua vida se acabou. Nós precisamos entender que existe um Deus que controla todas as coisas no universo. Tudo é controlado por Deus, tudo está na direção de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Às vezes nós achamos que nós estamos como que num barco à deriva, como nós estamos num barco onde não há leme, onde nós não temos a direção de nada, e por certo nós não temos o controle, mas Deus tem o controle. Em Lamentações 5,19 ele diz, tu Senhor reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. O nosso Deus, ele é eterno, sempre eterno, e ele reina por todo o sempre. Ainda que nós não vimos Jesus sentado no trono, nós sabemos que Apocalipse 5 já diz que Jesus está lá sentado no trono, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso.
Ainda que nós não vimos Jesus da forma humana, ele não estava na criação, mas ainda assim, a Bíblia faz questão de dizer que ele já estava presente na criação de todas as coisas. Nós podemos observar que Jesus sempre esteve no controle, ele sempre está no controle de tudo. Às vezes nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós. Às vezes nós achamos que ninguém se importa conosco. Quantas vezes, talvez você dentro da sua casa, até mesmo dentro da sua casa, no seu convívio familiar, você olha para as pessoas e você se sente só. Às vezes você olha no olhar profundo dos seus irmãos e você percebe que é como se eles não tivessem nem aí com a sua vida, com a sua existência. Às vezes você já olhou para alguém que parece que ele nem te nota. Às vezes nós sentimos dessa forma. Sentimos como que se Deus tivesse nos abandonado. Sentimos como se nós temos muitas vezes colhido algo que nós semeamos lá atrás, mas ainda assim essa colheita tem sido pesada e o fardo tem sido duro demais para nós, e às vezes nós pensamos em desistir. Mas quando nós lemos o escritor de Hebreus capítulo 12, verso 2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Jesus então, não olhando para o sofrimento, não olhando para as tormentas, não olhando para as dificuldades da vida, ainda assim, ele não mediu esforços para que eu e você pudéssemos estar diante dele um dia. Da mesma forma que Apocalipse 3, 21, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Mais uma vez ele nos remete ao trono, dizendo: olha, existe um rei que está no controle, existe um Deus que está no controle, existe alguém que governa todas as coisas, ainda que nós não vejamos, mas ele está no trono, ele está governando todas as coisas. Aí ele diz: olha, assim como também eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono, nós um dia iremos nos sentar com ele no seu trono, amém? Então nós precisamos entender que a primeira coisa que você precisa ter uma certeza na sua vida: Deus está no controle, todas as coisas estão na direção de Deus. Mas o texto ainda nos chama a atenção para algo. Às vezes as pessoas olham e dizem: olha, ele faz questão de dizer que tudo sucede igualmente, a todos o mesmo sucede, ao justo, ao perverso, da mesma forma que ele diz ao bom, ao puro, ao impuro, ao que sacrifica, ao que não sacrifica, ao pecador, ao que jura, ao que teme juramento. Todas as coisas sucedem às mesmas pessoas. E ele está falando acerca de quê? Acerca da morte. Essa é uma outra certeza que o ser humano precisa ter convicção na sua vida. Todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós um dia iremos morrer. Todos nós um dia iremos descer à sepultura. Todos nós, independente se você é preto, se você é branco, se você é amarelo, se você é pardo, independente da sua cor, independente da sua posição social, independente se você tem dinheiro no banco, se não tem dinheiro no banco, independente se você é funcionário ou se você é um empregador, independente da sua escolaridade, se você é analfabeto ou se você é letrado, não importa isso. Tudo sucede às pessoas, independente se você é um santo, um puro, um espiritual, ou se você é um pecador, um profano, um ímpio, um injusto. A morte, ela vem para todos, ela não escolhe pessoas. E você precisa ter essa certeza. No Salmo 89, verso 48, ele diz o seguinte: que homem há? Observe, que homem há que vive e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que homem que há que viva e não veja a morte? É impossível a nós, seres humanos, passarmos dessa fase para outra sem vermos a morte. E Salomão está falando acerca daquilo que há debaixo do sol. Ele começa Eclesiastes capítulo 1 falando que tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador. O pregador não é qualquer um pregador, mas quem está falando é o homem considerado o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Antes dele não houve ninguém, nem depois dele. Quem disse isso é o próprio Deus, que revela acerca do próprio Salomão. O homem que podia pedir a Deus riquezas e tantas coisas mais, mas pediu a Deus sabedoria. Nós sabemos que Salomão faz questão de dizer:
do capítulo 1 até o capítulo 7, falando acerca das coisas debaixo do sol. Só que nós precisamos entender que aqui debaixo do sol, todas as coisas sucedem a todas as pessoas da face da terra. O mesmo que acontece com um, acontece para o outro. Ninguém debaixo do sol está ileso de viver problemas, experiências traumáticas, outras nem tanto, mas todos nós passamos por dificuldades debaixo do sol. Da mesma forma que lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 19, ele diz que um dia o homem voltaria ao pó. Esse mesmo homem, e ali nós sabemos que é da forma de castigo que Deus deu sobre o homem, porque havia pecado contra ele, se referindo ao primeiro homem Adão e à primeira mulher Eva. Nós sabemos que a partir daí, ele diz que ele lavraria a terra e comeria do suor da terra, e a terra passaria a produzir cardos e abrolhos, e o Senhor é quem determinou essas coisas, porque o homem pecou, o homem se distanciou do próprio Deus. E ele faz questão de trazer mais uma grande observação para todos nós. No verso 4 ele diz: olha, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Uma outra certeza que nós precisamos entender nessa terra, é que enquanto há vida, há esperança. Aí você diz: não, pastor, é óbvio, mas o grande problema é que tem muitas pessoas que acordam todos os dias, que abram seus olhos todos os dias, mas ainda assim estão desmotivados, ainda assim estão desanimados, ainda assim não acreditam nem em Deus, nem em elas mesmas. Quantas pessoas que já andam com cara de derrotado, quantas pessoas que nem tentam e já estão desistindo antes mesmo de tentar. Às vezes têm uma ideia, algo que poderia até dar certo, mas são incapazes de perseverar naquilo que elas mesmas sonham e mesmo acreditam. Enquanto a vida, a esperança. O maior inimigo que nós temos muitas vezes não é o diabo, o maior inimigo que a humanidade tem começa consigo mesmo. Quantas pessoas que são inimigos de si próprio, quantas pessoas que eles dizem para si mesmo: olha, eu não consigo, olha, eu sou um fracassado, olha, eu sou um derrotado, olha, eu nunca vou conseguir ter sucesso como A, como B ou como C. Só que eu penso o seguinte: se um homem pode, o outro pode. Se uma mulher faz, a outra pode fazer. Se nós estamos com Cristo, o Senhor há de prover meio, se algo do coração de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar ser os melhores naquilo que nós fazemos, acreditar naquilo que nós fazemos, sonhar com aquilo que nós idealizamos para as nossas vidas. O grande problema é que muitas vezes nós vamos bem demais, mas às vezes a vida bate com tanta força que nós desanimamos, que nós nos desencorajamos, que são tantos problemas, são tantas perseguições, e sem falar que existe uma coisa hoje no mundo chamada inveja. Nenhum crente diz assim: olha, eu sou invejoso. Não, é feio dizer que é invejoso. Mas você sabia que no meio da igreja tem muito crente invejoso? Tem muita gente que olha para a sua vida e torce para dar errado. Tem muita gente que tem inveja do seu casamento, tem inveja da sua empresa, tem inveja até da sua comunhão com Deus, tem inveja da sua vida devocional com Deus, tem inveja de tudo. Tem gente que tem inveja. Você já parou para pensar? Eu percebo isso de uma forma muito fácil. Às vezes quando você anda largado, desanimado, feito um cão morto, abandonado na rua aí, as pessoas olham para você e não dá nada, ninguém se incomoda com você. Começa a colocar uma roupa melhor, começa a se vestir melhor, começa a andar melhor, vai incomodar pessoas. Às vezes a pessoa está andando numa moto velha aí, caindo aos pedaços a vida toda, numa bicicleta velha aí, ninguém nem olha para ele. Aí está andando de carro, daqui a pouco, você viu como é que ele está agora? Não olha para ninguém. Aí você ainda diz: ei, não fala com o pobre, mas não. Tem gente que tem inveja dos outros, e inveja está lá. O próprio Deus diz para nós não cobiçarmos nada da vida dos outros, nem da casa, nem da esposa, nem do animal, que na época o jumento, que era um animal utilizado para trabalho, para força bruta. Nós não podemos então ter inveja de ninguém, cobiçar nada de ninguém.
Mas nós precisamos entender que enquanto a vida há esperança. Querido, quando você abrir os seus olhos de manhã, acorde animado, acorde alegre. Não dependa dos outros para você ser feliz. Não dependa nem do seu cônjuge para ser feliz. Não dependa dos seus filhos para ser feliz. A alegria precisa estar dentro de você, precisa nascer dentro de você. Aí você vai dizer assim para mim, pastor, é fácil? Não, querido, tem dia que você está chorando, mas você tem que arrumar força onde não tem, e dar um sorriso, e esboçar alegria. Porque tem dias que você não quer sorrir, tem dias que você não está feliz, tem dias que a situação está feia para o seu lado, mas ainda assim você precisa levantar a cabeça e dar butinada na cara do cão. Amém? Isso é uma linguagem meio pentecostal, mas é verdade. Você precisa estar animado, você precisa ter fé, você precisa ser ousado. Eu gosto muito do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, porque ele diz que Deus não nos dá um espírito de covardia, mas de amor, temor e moderação. O espírito que em mim habita é ousado, o espírito que em mim habita é feliz, o espírito que em mim habita, ele é eterno, é o Espírito Santo de Deus. Você quer mais poder do que isso, do que ter a presença de Deus na sua vida, do que estar cheio do poder de Deus na sua vida? Então você precisa estar feliz enquanto a vida há esperança. Há uma outra coisa que me chama muita atenção nesse texto, e ele faz questão de frisar: a vida, ela é um presente de Deus. Olha o que diz do verso 7: vai, pois, come com alegria o teu pão e beba gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Olha o que ele diz: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Queridos, a vida é o maior presente que nós temos, é o maior presente. Não existe nada mais valioso do que a vida. Talvez você diga assim, mas como, pastor? Eu poderia te dar N exemplos aqui, você concordaria comigo. Entre você, se eu disser para você, eu te dou um carro zero, você aceita, não aceita? Mas se eu disser, eu te dou o carro zero, mas para isso você vai ter que morrer, você vai querer? Vai? Não. Se eu disser para você, olha, eu vou te dar aqui 1 milhão, 1 milhão para você aqui hoje, mas amanhã você não acorda, você quer? Você quer? Sim ou não? Não. Amanhã você não vai acordar. Agora, por que a gente tem que acordar desanimado? Por que a gente tem que ficar focado em bobagens? Hoje nós podemos perceber que uma grande dificuldade do ser humano, e é claro, eu percebo um Deus que se preocupa com todas as áreas da nossa vida, mas tem algo que Deus se preocupa por demais, chama-se família. Deus criou o homem do pó da terra. Deus fez aquele homem cuidou de tudo, o Senhor colocou ele como administrador, mas Deus vai lá, olha para aquele homem e diz, falta água, fez-lhe a mulher, aquela que o próprio Adão olha e diz, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porquanto do varão foi tomada chamar-se-á varoa. Nós sabemos que o Senhor fez a mulher para o homem para a mulher. Nós sabemos que os dois se tornam uma só carne. A matemática de Deus é 1 mais 1 é igual a 1. É diferente da matemática nossa. Enquanto que 1 mais 1 é igual a 2, na matemática de Deus 1 mais 1 é igual a 1. Porque homem e mulher era para se fundir em um só. É como se fosse um processo químico. Se você misturar e fizer uma limonada e colocar água com limão, não dá mais para separar, agora é uma limonada. Se você então pegasse 2 batatas, cozinhasse, amassasse as batatas, e agora você diz, vou juntar os dois, coloca um pouco de leite e manteiga e faz o quê? Um purê. Tem como separar? Não tem como. Os dois eram para ser uma só carne, um só, unidos no mesmo propósito. Às vezes as mulheres interpretam mal a palavra submissão, mas submissão quer dizer estar sob a mesma missão.
é preciso estar sobre o mesmo propósito, ter o mesmo estilo de vida, mas o grande problema é que as pessoas ficam perdendo tempo demais com bobagens. A vida é curta, às vezes são picuinhas demais que acabam sugando as energias do casal, sugando as energias da família. E nós podemos perceber que o Senhor Jesus diz: olha, come pois com alegria o teu pão. Às vezes, o marido chega em casa e a mulher só reclama, é só problema, só problema. E ela diz: olha, o meu dia hoje foi ruim, a situação é essa. Aí daqui a pouco o homem chega, ao invés de trazer uma palavra, dizendo: ó, lá na empresa também foi assim. Nossa, uma perseguição danada, e problema. E aí começa aquela disputa, lá foi ruim, aqui foi ruim. E aí só começa problema. Tudo gira em torno do problema. Às vezes as pessoas dizem o que faz com que os casais se divorciem. E alguém vai dizer: não, houve adultério, infidelidade. Olha, de fato se divorciaram porque reconhecem que não são almas gêmeas, quando não existem almas gêmeas. E alguém diz: olha, não, se separou porque os problemas financeiros eram gigantes, eles não conseguiram lidar com os problemas financeiros. Mas quando eu olho, e às vezes eu observo na palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor Jesus, em Deuteronômio capítulo 24, no verso 1, ele permitiu o divórcio, da carta de divórcio. Mas aí, quando nós lemos lá em Malaquias capítulo 2, verso 16, vem o próprio Deus agora, já e diz: olha, eu odeio o divórcio. Agora, como pode um Deus que odeia divórcio, e ao mesmo tempo esse Deus ter permitido o divórcio? E é claro, nós vamos encontrar um debate em relação a isso, lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 19, os próprios fariseus interrogando Cristo, não porque queriam resolver um problema, mas porque queriam então tentar arrumar uma forma de pegar Jesus pelo calcanhar, e diz: olha, Moisés permitiu o divórcio, e o Senhor, o que dizes? Ele diz: olha, o divórcio é por conta da dureza dos vossos corações. Aí alguém fala assim: mas como a dureza dos vossos corações? E nós sabemos que tem algumas coisas que estão concretando os relacionamentos, que vai petrificando os corações. E uma dessas coisas chama-se orgulho. Quantas pessoas são orgulhosas? Quantas pessoas no relacionamento não conseguem reconhecer que erram? Quantos que não reconhecem que erram? Ele é sempre o certo da história. Ele é aquela pessoa que muitas vezes até mesmo se vitimiza, né? Olha, eu não erro, tenha dó de mim, coitadinho de mim, né? Eu não erro nunca. Ele ainda se faz de vítima na história. Quantas pessoas que já se tornaram orgulhosas até o ponto, porque nós sabemos que isso faz parte da dureza do coração das pessoas. Pessoas que se fazem de vítimas, pessoas que em todo tempo preferem muitas vezes sofrer a dor da separação, a dor de um divórcio, preferem então ter que pagar um alto preço em relação aos filhos, à família, mas não reconhecem muitas vezes que estão erradas. Além disso, nós podemos perceber que um outro fator chama-se egoísmo. Quantas pessoas que muitas vezes são egoístas, só querem o bem para ele. Eu estou bem, então não me importo com o outro. Eu estou satisfeita, o outro para mim tanto faz. Eu estou tranquilo aqui, eu estou trabalhando, eu tenho o meu ritmo de vida. Tanto faz o que estiver acontecendo com o outro. Eu estou feliz, o resto não importa. E nós sabemos que muito disso são bobagens. A vida é efêmera, a vida é passageira. Quantas pessoas que dizem: eu não mudo. É aquela síndrome Gabriela, ou se você preferir, Gabriel. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu morri assim, eu vou morrer assim, eu serei sempre assim. A síndrome Gabriela, né? Ou a síndrome Gabriel. Quantas pessoas que não mudam. E eu falo isso apenas para dar um exemplo, mas quantos maridos que são possessivos ao extremo, querem determinar aquilo que a mulher faz, aquilo que deixa de fazer, e às vezes mulheres da mesma forma, uma marcação cerrada, não pode falar com ninguém, não pode ver ninguém, não pode sair para visitar ninguém, tem que ser tudo do jeito dele ou do jeito dela, na hora que ele quer, na hora que ela quer. Quantas pessoas que tomam posse do outro, quantas pessoas que não reconhecem os seus erros, quantas pessoas que não valorizam o outro.
e desperdiçam a vida, o tempo com bobagens. O que ele está dizendo aqui para mim e para você: olha, a vida é um presente, não perca tempo com bobagens. Se você olhar essa vida nossa, só se resume isso. Nosso prazer é o que? Viver. Tem coisa melhor do que comer, gente? Nós que somos crentes, né? Termina o almoço e já está pensando no café. Termina o café, o que é que nós vamos comer hoje de noite? Não é assim? Às vezes a gente já faz plano, e aquele carneirinho assado, né? Se nós pudéssemos comer um porquinho assado, e aí vai. E por quê? A vida, ele diz, olha, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus de antemão já se agrada das tuas obras. Aí ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Seja santo, seja ungido de Deus, seja abençoado por Deus. E porque Jesus diz que a raiz do divórcio é o coração duro, é o coração de pedra. Porque quantas pessoas, às vezes, para se proteger, criam muros ou barreiras e que são intransponíveis. Se você não consegue resolver problemas, sentar para dialogar, a tendência é que você vai acabar sozinho. Essa é a mais pura realidade de tantas pessoas hoje na face da terra. Às vezes tem criado muros, barreiras, porque ele diz: olha, eu não falo mais com ninguém, eu não quero saber de ninguém, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, olha, eu nasci assim, cresci assim, né? Vou morrer assim, e está tudo resolvido, eu sou desse jeito, e eu não mudo. Isso chama-se a natureza pecaminosa do homem. Quando você diz eu não mudo, você está negligenciando que se Deus tem poder para mudar, por que você não pode mudar? Ah, eu não vou mudar, não vai, então vai acabar numa situação complicada. Porque se você constrói muros para si, a tendência é que você vai viver isolado, dentro de um quarto, fechado, sozinho, sem ninguém, e com um monte de problemas sobre a sua cabeça, que quando você constrói os muros, porque você está magoado, porque você está decepcionado, porque você está chateado com alguém, o que acontece com você? Você se fecha com um monte de problemas na sua volta. É preciso então aprender a mudar de vida. É preciso aprender a reconhecer que Deus fez o homem e mulher. Agora imagine, por que Deus então permitiu o divórcio lá atrás, para Moisés, da carta de divórcio, como está lá em Deuteronômio 24:1? Porque se nem você diz que consegue mudar o seu coração, Deus também não muda o seu coração. Deus não muda o seu coração, porque Deus é um cavalheiro. Deus nos deu livre-arbítrio, livre escolha. E se Deus não muda o seu coração, e você não muda o seu coração, a ruína está decretada. Porque muitas vezes o desejo da pessoa é simplesmente que o outro reconheça que está errado. Só isso. Olha, me perdoe. É dizer, me perdoe. Só isso. Às vezes a pessoa só quer ouvir, me perdoe. Existem pessoas que saem da igreja porque diz que alguém não falou com elas. Você tem 200 pessoas na igreja, você sai por causa de uma ou de duas. Isso prova que você não está capacitado para lidar com problemas. Porque eu tenho aprendido que o mais importante não é 90%, não são os problemas que acontecem com você. 10% só. É a forma que você reage aos problemas que acontecem com você. O sucesso depende de 10% da sua reação em relação aos problemas, não os 90%. A decisão quem toma é você. Da mesma forma que ele diz, olha, no verso 10 ele diz o seguinte, olha, faz questão de nos chamar essa atenção. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que esse texto nos chama a atenção é tudo que você for fazer, faça com excelência. Procure ser perfeito naquilo que você faz. Procure ser sempre assertivo naquilo que você faz. Procure ter o maior índice de acerto naquilo que você faz. Não faça de qualquer jeito. Faça conforme as tuas forças. E ele ainda nos chama a nossa atenção, porque no além, para onde tu vai, lá para onde nós vamos, lá não precisa de conhecimento, lá não precisa de projeto, lá não precisa de ciência, lá não precisa de nada. Não precisa de nada. O nosso momento é aqui e agora, o nosso dia é o hoje.
Não existe o amanhã. O amanhã é uma situação hipotética. O ontem já se passou, nós só temos o hoje. E em resumo, nós só temos o agora. Porque o que passou, o amanhã não volta. Perdão, o ontem não volta mais. E o amanhã, nós podemos não chegar lá. E é exatamente por isso que ele faz questão de dizer, lá no versículo 11, ele diz, olha, um outro fator importante, todos nós estamos sujeitos a infortúnios. Olha o que ele diz, vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes. O favor, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Então nós precisamos entender que todos estamos sujeitos às mesmas situações. A guerra que aconteceu em Israel não foi só para um bairro de Israel. Os terremotos que acontecem numa cidade não separa ricos e pobres, não separa doutos e analfabetos, não separa brancos e pretos, não separa empresários daqueles que não são. Nós podemos observar que todos estão sujeitos. Às vezes tem pessoas que correm demais, mas não ganham prêmio. Porque lá na frente, às vezes, desistem quando estão próximos a conquistar. Às vezes tem gente que começa tão bem a caminhada que você diz, vai ter sucesso. Às vezes lá na frente ele desiste no primeiro obstáculo, ele saiu bem, a arrancada foi fantástica, tinha tudo para dar certo. Mas lá na frente ele parou no meio do caminho. Já teve pessoas assim na sua vida, na sua família? Jovens que você diz, essa criança quando crescer vai ser extraordinária. Porque às vezes desde cedo ele dizia, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo. Mas aí no decorrer do processo, enquanto crescia, ela foi mudando. E ela foi se perdendo. E ela já não sabe mais o que quer da vida. E quantas pessoas estão assim? E que eu acho pior, o mundo tem embutido uma consciência nas pessoas, que um dia uns são homem, outro dia é mulher. Que é uma outra coisa que eu acho absurda na vida. Mas fazer o quê? É o que nós temos vendo nos mundos atuais, nos dias atuais. E isso fora tantas coisas que acontecem, e Salomão aqui ele está falando acerca disso também. Quantos problemas nós temos enfrentado e temos vivido. E ele fala, todos nós estamos sujeitos a adversidades, a catástrofes, a problemas, a tribulação, a tragédia, a desgaste, a desgosto, aos revés. Às vezes você queria ficar doente? Não, ninguém quer ficar doente, mas de repente fica. Talvez você está empregado, ganhando bem, daqui a pouco está desempregado. Ninguém gostaria que isso acontecesse, mas acontece. E lá no verso 12, ele chama a nossa atenção e diz, olha, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Queridos, nós precisamos ter essa certeza em nosso coração. Nós não sabemos a nossa hora, ninguém sabe. Ninguém tem um total controle disso. Alguém me disse hoje, você viu o caso daquela mulher que estava levando um idoso até o banco para poder tentar tirar um dinheiro? Aí disse que o depoimento do cara que pegou o camarada, que disse que ele ainda estava vivo quando saiu de casa. Não vou aqui questionar a idoneidade, mas disse que ele estava vivo. Disse que ele ainda falou com ele e fechou a porta do carro. Mas eu não sei que no decorrer do trajeto ele faleceu, mas ainda assim a mulher insistiu, né? Mas se você lê na declaração, diz que ela tem problemas psicológicos, né? Então às vezes há um problema e o uso de medicação, tantas coisas podem acontecer. Mas o certo é que hoje nós vemos o homem apenas fazendo mal. O mal é algo hoje mais certo em toda a humanidade. E o texto aqui ele nos chama a atenção a dizer, olha, verso 3, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo também, o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Hoje nós podemos perceber que o mal tem se alastrado na terra. E alguém diz, não, como não acreditar, irmãos? Como alguém pode acreditar em reencarnação? Porque se reencarnação é voltar, é ir para depois voltar melhor, então por que o mal só cresce na face da terra? Tem tantas formas de responder a isso. É claro que lá em Hebreus ele diz que o homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Mas se houvesse uma possibilidade de reencarnar, para o camarada voltar diferente, por que o mal só se alastra sobre a terra?
Por que as pessoas estão cada vez piores? Sodoma e Gomorra é fichinha pelo que está acontecendo hoje no mundo. Quando nós olhamos a história do passado e olhamos o hoje, a Bíblia faz questão de dizer, e Salomão disse lá no capítulo 1, não há nada novo debaixo do sol. O que era, o que foi, o que há de ser, não há nada novo debaixo do sol. Nós observamos uma coisa acontecendo hoje e às vezes eu paro e penso, poxa, eu já vi isso, e a mesma cena parece que se repete. Por quê? Porque não há nada novo debaixo do sol. Da mesma forma, para encerrar, ele nos chama a atenção. A sabedoria é melhor do que a loucura. Aqui entre os versos 13 e 14 ele conta a história de um homem. Ele faz questão de dizer, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que livrou pela sua sabedoria, contudo ninguém se lembrou mais daquele pobre. Ele fala que veio um rei rico, forte, com grandes baluartes, para poder destruir aquela cidade, mas naquela cidade havia um homem pobre, mas porém sábio. Ainda que a humanidade não se lembrou mais daquele pobre, daquele homem, ainda que sábio, porém pobre. E quantas pessoas desprezam pobre só porque é pobre? Parece que o pobre não tem nada para te ensinar, cai na real. Eu gosto muito de ouvir aqueles que têm mais vida do que eu, mais vivência do que eu, mais experiência do que eu. Porque uma coisa, querida, é eu ter que viver aquilo, outra coisa é quem já viveu aquilo. É por isso que nós precisamos tomar cuidado. Às vezes, você em vez de aprender algo com alguém, pegar a pérola de alguém, um conhecimento de alguém, você está fabricando suas próprias pérolas. Alguém diz, ei, não faça isso não, que você vai quebrar a cabeça. Aí você diz, não, eu vou quebrar a cabeça. Aí você quebra a mesma cabeça. Aí depois você diz, olha minha pérola, quebrei a cabeça, não podia fazer isso. Aí o que você faz? Você podia ter evitado aquilo. A sabedoria consiste exatamente nisso, em aprender com aqueles que já sabem. É diferente da inteligência. O inteligente diz, olha, não bote a mão no fogo que queima. O inteligente vai, vou botar para ver se queima mesmo. Aí queima. O sábio não, botou, queimou, ó, está resolvido para mim, não vou fazer isso não. Olha, não existe comunhão entre luz e trevas. O apóstolo Paulo diz isso. Por que crente namora com descrente? Não dá certo. Não dá certo, nunca vai dar certo. Se você tem fé, ora para ele se converter primeiro. Se você quer mulher, quer casar, ora para o cara se converter. Não adianta, são mundos diferentes, cabeças diferentes, deuses diferentes. Deus, o nosso Deus, é um, e o Deus dele é outro. Não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre Cristo e Belial. Por que existem tantos problemas? Às vezes as pessoas procuram um conselho depois que já fez o que não devia fazer. Mas por que não consultam Deus antes? Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor tem para mim? Esse é o caminho que o Senhor quer para mim? A sabedoria é melhor do que a loucura. Não seja louco. Não seja tolo. Não seja tolo. Seja sábio. Procure o conhecimento que vem de Deus. Procure a sabedoria que vem de Deus. O que ele diz lá em Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é a prudência. Da mesma forma que lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, ele diz o que lá? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender com o próprio Deus. Nós precisamos ter equilíbrio naquilo que nós fazemos. Ser crente, irmãos, requer sabedoria, requer discernimento das coisas, requer um entendimento, às vezes, profundo de algumas coisas. Ser crente não é viver dando chutes e fazendo as coisas que vem à mente para fazer. Ser crente muitas vezes é parar de ser racional e pensar antes de fazer aquilo que você intenta fazer, antes de você tomar aquela decisão que você deve tomar. Porque a vida, queridos, a vida, nós precisamos ter sabedoria para passar por aqui, porque nós estamos aqui debaixo do sol, mas isso não significa nada acima do sol. É por isso que nós precisamos aprender a viver debaixo do sol, para que nós possamos ter uma manhã acima do sol, na presença de Deus. Salomão entendeu isso aqui.
Porque Salomão, ele buscou alegria em muitas coisas, essa satisfação pessoal em muitas coisas. Ele disse: não existiu rei nenhum antes de mim, com mais riqueza, com mais poderes do que eu, com mais sabedoria do que eu. Ele se provia de cantores, cantoras, mulheres, mais mulheres. O homem teve mais de 1000 mulheres, 1000 mulheres. Ele teve escravos nascidos em casa, escravos comprados, tudo que você podia imaginar. Mas aí ele começa a deixar essas pérolas para nós, assim como nós conhecemos na palavra de Deus. Então nessa noite saia daqui com essa convicção em seu coração. Seja sábio. Tem certas coisas que são certezas absolutas na vida, e você precisa aprender a lidar com elas. Para finalizar, tudo está nas mãos de Deus. Saia daqui nessa certeza. Segunda certeza, todos iremos morrer. Terceira certeza, enquanto há vida, há esperança. Quarta, a vida é um presente. A vida é uma dádiva. Não perca tempo com bobagens. Quinta coisa, tudo que você for fazer, faça com excelência. Não faça nada meia boca para ninguém. Faça o seu melhor. Não importa se você está capinando, varrendo rua, não importa se você está trabalhando em caixa, não importa o que você faz, faça o seu melhor. Faça o melhor na condição que você tem. Como diz Mário Sérgio Cortella, até que você não tenha condições melhores para fazer algo melhor ainda. Então faça o seu melhor. Sexta coisa que nós falamos, todos nós estamos sujeitos a infortúnios. Não reclame de nada. Todos nós temos problemas. Quem não tem um, tem outro. Quem não tem problema financeiro, às vezes tem problema com a enfermidade. Às vezes tem problema com enfermidade financeira, às vezes tem problema com relacionamento, às vezes tem problema com casamento, às vezes tem problema com os filhos. N problemas. Sétima coisa, nós não sabemos a hora. Portanto, lembre-se disso. Acorde todos os dias feliz, animado, na certeza de que a sua vida depende de você primeiramente, de você. Eu gosto de dizer isso porque eu vejo Deus como um pai bondoso. Deus é como um pai bondoso. O que ele diz lá em Mateus capítulo 7? Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu vejo Deus como esse pai. Se você diz: pai, está bom demais aqui para mim. Poxa, o salário que eu estou ganhando aqui está bom demais. Deus diz: continue, meu filho. É assim mesmo que você vai viver. Você diz: pai, eu quero melhorar um pouquinho, pai. Me ajuda aí, Senhor. Eu quero trocar aquele carrinho, né? Eu quero comprar aquela geladeira nova, aquele fogão novo, né? Que é dona de casa tem esse sonho assim. Quero trocar aquela máquina de lavar, que ela está gritando demais, né? Aí você pede papai do céu te abençoa. É simples, mas você tem que ter sonhos. E por último, seja sábio, não seja louco. Busque a Deus, porque Ele é o princípio da sabedoria. Sem Deus nós não somos nada, somos pó. Eu acho muito interessante, porque desde a fundação do mundo, quando você lê Provérbios capítulo 3, capítulo 8, você vê a sabedoria como uma pessoa, na pessoa de Deus. Desde a criação do mundo, a sabedoria já estava lá. A ciência e o conhecimento de Deus já estava lá. Se você quer ter sabedoria, peça a Deus. Como diz o escritor Tiago, peça a Deus que a dá e não lance em rosto. Peça a Deus sem duvidar, porque Ele ainda diz: olha, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Se você pedir com fé e não duvidar no seu coração, tudo quanto você pedir a Deus, Deus vai te conceder. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos colocar de pé. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto. Este culto é para o Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Nós te agradecemos por cada irmão, por cada irmã que se faz presente aqui nesta noite. Por cada criança, jovem, adolescente, ancião. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a viver com sabedoria. Que possamos ser prudentes, sábios, sensatos. Que possamos escolher sempre, ó Pai querido, a viver de forma que venha lhe trazer prazer ao teu coração. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Cristo
e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos teus filhos e filhas aqui nessa noite, e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, e nos dê uma semana de vitória, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus que oramos, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Depois de uma oração silenciosa, estamos encerrados. E eu lembro a você, se puder, procure a irmã Ilana Ivanês, e já encomende a sua camisa de 50 anos da Igreja Batista Canaã. Amém?